sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente vai falar de Copa do Mundo. Eu estou com o jornalista Roberto Lioi, ele é jornalista, repórter, apresentador e produtor das rádios Globo CBN. Na rádio já trabalhou na editoria de cidades, entretenimento, cultura e há alguns anos já está no esporte, atuando como repórter. Realiza a cobertura de jogos em todo o Brasil, como repórter de campo na Rádio CBN Globo e já entre outras pautas aí, não só repórter de campo, como todas as partes do esporte aí. Eu tô tentando trazer Copa do Mundo aqui faz um tempo já e os jornalistas estão muito ocupados, então, primeiro, muito obrigado de ter conseguido uma brechazinha na sua agenda, porque hoje é dia do Jogo do Brasil, né? Não vai no ar no dia do jogo. Primeiro jogo da Copa Brasil e Sérvia. E obrigado por ter conseguido a gente caçar, a gente tá aqui de manhã, assim. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado, Roberto. Imagina, Marcelo, prazer todo meu estar aqui com vocês, com você que batendo esse papo sobre futebol, Copa do Mundo, sobre a vida. É um prazer. É difícil, olha, é uma época que você conseguiu pegar um jornalista esportivo assim, encaixar o horário lá, porque a gente está trabalhando bastante. É uma época de muito trabalho, mas ao mesmo tempo de muito prazer mesmo da profissão. Então, isso que eu ia te perguntar, como que tá esse comecinho de Copa do Mundo? Assim, tá, é muita loucura na rádio? Como que vocês se planejam para cobrir a Copa do Mundo? Você está aqui no Brasil, né? Como que é essa rotina agora? É um período de muito trabalho, né? E não só agora, né? Eu falo assim pela gente na Rádio CBN, né? Pela equipe toda na CBN. A gente está trabalhando na Copa do Mundo já há muito tempo. Eu comecei, por exemplo, em março a fazer um conteúdo especial na rádio de todas as Copas do Mundo. Então é um trabalho de pesquisa, um trabalho de entrevista, é um trabalho que você tem que se dedicar 100% do tempo, né? Então a gente vem já com esse trabalho há muito tempo. E agora, claro, é a cereja do bolo, né? A gente faz toda uma preparação para poder cobrir bem uma Copa do Mundo, se preparar bem na Copa do Mundo. Então tá uma correria. Eu tô aqui trabalhando do Brasil, na verdade a CBN não mandou aqui em São Paulo ninguém pro Catar, tem uma pessoa no Rio de Janeiro que faz a Copa de lá. A gente tem os direitos de transmissão na CBN para fazer os jogos, a gente faz, não todos, mas a gente faz os principais, só que todos os jogos têm uma cobertura de uma pessoa do esporte. Então, só para citar um exemplo, tivemos o jogo da Alemanha contra o Japão, a vitória impressionante do Japão por 2-1 contra a Alemanha, eu estava cobrindo, então eu tive que ir atrás de pesquisa. Então é um trabalho de dia inteiro, é você começar a trabalhar no primeiro jogo da Copa do Mundo às 7 horas da manhã e terminar lá para 8, 9 horas da noite. Realmente é bem intenso. Esse jogo da Alemanha e Japão, eu tava até falando pro Pedro, eu ganhei um dinheirinho, porque eu vi que o Japão tava bem ali, empatou com a Alemanha, eu falei, pô, os caras vão ganhar um jogo. Pus ali R$5 nas apostas, virou pra 42. Era meio esperado que isso acontecesse? Zero, né? Não era esperado. Eu acho que mais inesperado do que Japão 2-1 na Alemanha foi a Arábia Saudita 2-1 na Argentina. Então quem apostou na Arábia Saudita ganhou mais dinheiro do que você, né? Porque... E a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, surpresas acontecem, né? A gente tem as principais seleções, as seleções que se prepararam melhor, que tem os melhores jogadores. Só que para estar numa Copa do Mundo, a seleção tem que apresentar alguma coisa de positivo, né? Então a Arábia Saudita e a seleção japonesa conseguiram, dentro da proposta de jogo de cada uma, surpreender. Né? Eu acho que a surpresa foi até maior da Arábia Saudita pelo fato da Argentina estar a 36 jogos de forma invicta, né? Não só pelo Messi, mas pela qualidade individual que tem a seleção argentina há muito tempo jogando junta. A seleção alemã é uma seleção que tem mais jovens, está numa renovação mais recente, com um novo técnico, então... entre aspas, é mais esperado, até pela seleção japonesa ser melhor do que a da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita mostrou que mesmo com atletas inferiores, um padrão tático impressionante pelo técnico Hervé Renard, que é francês, conseguiu surpreender em 2 bolas, colocou a Argentina em apuros, a Argentina e a Alemanha em apuros, podendo até ser eliminada. Não sei quando vai ao ar aqui quem você vai estar nos acompanhando aqui, mas pode ser que a Argentina e a Alemanha já caiam fora da Copa do Mundo na segunda rodada. Que coisa, né? A Argentina era uma das favoritas disparadas, era Brasil e Argentina ali que estavam colocando, mas ainda eu tenho um pouco de medo ainda, acho que eles ainda podem passar de fase tranquilo e podem dar bastante problema pra gente, inclusive, na semifinal ou até final, né? Dependendo de quando eles passarem no grupo. Sim. Eu acho que a chance da Argentina se classificar é até maior do que a da Alemanha. A Argentina pega agora a seleção do México, né? E depois pega a Polônia. São 2 seleções, para mim, inferiores da Espanha, que vai ser adversária da Alemanha. Então a Argentina tem a chance no sábado de vencer o México e vencer a Polônia, numa dessas se classificar até em primeiro do grupo. Então acho que assim, não dá para descartar nenhuma das duas. Só que eu acho que quem tá mais em apuros nesse momento é a seleção alemã. Se a Alemanha não vencer a Espanha, o risco é muito grande de ser eliminada já no domingo da Copa do Mundo. Perfeito. Vamos começar a falar um pouquinho da sua carreira, então? Porque hoje você é jornalista esportivo, já trabalhou em outras áreas ali. Você se identifica mais como jornalismo esportivo ou também em outros lugares você já foi repórter de estradas, né, na área do cotidiano, economia? Com qual área você se identifica mais, assim? E qual era seu sonho quando você estava entrando na faculdade? O que você queria fazer? Hoje eu trabalho onde eu sonhei, né? Então acho que eu posso dizer isso, né? E
Meu pai, quando era mais jovem, ele tinha um emprego dele e fazia reportagem de campo numa rádio. Não era o principal trabalho dele, o principal trabalho dele era um outro trabalho, mas ele gostava da profissão de ser radialista, de trabalhar em jogos de futebol. E ele me contava as histórias de jogos de futebol, de viagens, e eu ficava encantado com isso. Fiz jornalismo exatamente para isso, para trabalhar no mundo esportivo, né? Para fazer entrevista, para poder acompanhar jogos de futebol no gramado, para poder fazer viagem. Então eu posso dizer que eu fui assim um privilegiado de conseguir até hoje trabalhar onde eu quero, né? Eu me formei em 2009 em jornalismo. Eu comecei a trabalhar em 2006 na área, numa rádio pequena, uma rádio que cobria só jogos da Portuguesa, de desportos. Isso então, 2006 para 2022 já são 16 anos, né, que eu estou trabalhando nessa área. Entrei na CBN como estagiário em 2009. Você era novão, então? Novo, eu tinha 20... Agora, conta como jornalista é terrível, né? Eu nasci em 88, tinha 20 anos quando cheguei na CBN. Nossa, 2 anos mais novo, 3 anos mais novo que eu. Eu era bem jovem, assim, né? Faz tempo já. Ainda bem que você é jovem ainda. Mas, e aí na própria CBN eu acabei indo em outras áreas, né? Eu acabei fazendo matérias, por exemplo, da Bolsa de São Paulo, de estradas, fiz outros tipos de matérias especiais. Eleições, você cobriu? Cobri eleições, cobri essa eleição de 2022 agora, por exemplo, fazendo checagens, né, apuração que a gente chama na rádio, né? Mas o meu foco sempre foi esporte. Então hoje o meu foco é 100% no esporte. Claro que nós somos jornalistas e eu acho que a gente não pode fechar a porta para nenhum lugar. Eu acho que é ruim você só ficar 100% focado numa só área, né? Então, sempre você tem que estar aberto, tem que estar aprendendo, tem que estar tem que estar evoluindo na carreira, mas hoje o que eu mais prefiro fazer é com o esporte mesmo. Se você entrar na faculdade de jornalismo hoje, eu imagino que muita gente ali esteja focada em ser jornalista esportivo. Que dica, assim, que visão que você tem hoje, depois de 16 anos de profissão, para quem quer entrar nessa área, que é uma área muito concorrida, né? Tem muita gente que gosta de futebol, muita gente que gosta de esporte e gosta da comunicação e quer ir para isso. Assim, como chegar até onde você chegou? E, assim, é só esse glamour todo mesmo ou tem uma parte que é difícil também? Como que é essa vida de jornalista esportista? Esportivo? Eu acho que como todas as profissões, não só no jornalismo, você precisa gostar do que faz. Então tem profissão que você gosta do que faz, só que ela te consome muito de vida pessoal, de outros tipos da sua vida mesmo, né? E o jornalismo é a mesma coisa, né? Eu, como jornalista esportivo, eu quase não tenho final de semana. Então, se uma pessoa está buscando uma área que só trabalha, por exemplo, de meio de semana, de segunda a sexta, não vá para o jornalismo, né? Porque talvez você consiga encontrar um outro tipo de vertente sem ser o jornalismo esportivo, mas é uma área que te consome final de semana, é uma área que te consome feriado. Então, tem os seus defeitos, não digo nem defeitos, mas o seu lado negativo, né? Mas esse lado negativo é consumido pelo lado positivo de você estar fazendo o que você gosta, né? Então é por isso que eu continuo fazendo, né, o jornalismo esportivo, continuo praticando e continuo trabalhando nisso. Mudou muito, Marcelo, assim, em 2009 a gente não tinha as redes sociais não eram difundidas como são hoje, né? A gente estava começando o Facebook naquela época. Você vê, o Facebook hoje, né, não é a principal rede social do momento. E você tinha aqueles objetivos de trabalhar ou em jornal, trabalhar em site, trabalhar numa TV, trabalhar numa rádio. E hoje em dia mudou. Hoje em dia, assim, as dicas que eu posso dar para as pessoas que estão começando o jornalismo primeiro, sempre se manter atualizado com as novas redes sociais, com as novas plataformas digitais que estão aparecendo. Essa plataforma, por exemplo, aqui que estamos fazendo hoje, em 2009, quando me formei, não existia. Né? Ou se existia, era uma coisa muito... Estava engatinhando ainda. Né? Então, quem começou lá atrás até se deu bem, porque hoje em dia é o que realmente mais desponta, né, no jornalismo. Né? Então, eu acho que você precisa estar atento a tudo que acontece. Lê muito. E isso posso falar de uma pessoa que lá atrás não gostava muito de ler e que me fez falta lá atrás e que eu consegui recuperar com o tempo. Tem que ler. Primeiro tem que ler o que você gosta, tudo de esporte. Você gosta mais de futebol? Legal, mas você vai ter que ler basquete. Você vai ter que ler vôlei, você vai ter que saber do tênis, você vai ter que saber da ginástica artística. Você vai ter que saber de tudo. Né? Ou pelo menos se inteirar do assunto. Você pode gostar demais, mas você tem que ler. Leu tudo, ou pelo menos o principal do esporte?
vai ler política, vai ler economia. Você tem que estar inteirado do que está acontecendo com a sociedade brasileira, com a sociedade mundial. Para ser jornalista, você tem que estar antenado em tudo. Então não basta só você focar, porque você não sabe o dia de amanhã. E os assuntos se interlaçam também. Com né? certeza. Agora na Copa do Mundo é um grande exemplo disso. Com certeza, né? Então a gente está numa Copa do Mundo do Catar, onde tem uma enorme discussão de direitos humanos, de igualdade racial, de gênero, e que se você não tiver inteirado no assunto, você vai ficar boiando. Né? Então acho que são dicas principais, 3 dicas. Primeiro, você tem que saber que você vai entrar numa área que você vai ter que gostar muito. Você quer mesmo isso? Você se vê fazendo jornalismo esportivo, fazendo podcast, fazendo lives? Você se vê nesse mundo, trabalhando numa TV Globo, trabalhando numa rádio CBN, numa revista V? Você se vê? Ótimo, então você está no caminho certo. Lê demais. E a terceira, se inteirar com tudo que está acontecendo em rede social, das novas plataformas digitais, porque isso é o futuro. Na verdade, não é o futuro, é o presente. Então, isso eu queria já puxar esse gancho. Essa Copa do Mundo é a primeira Copa do Mundo que está tendo uma transmissão pelo YouTube, por exemplo. O Casimiro, que era um streamer há um ano atrás fazendo react no canal dele da Twitch, hoje virou meio que uma rede que transmite a Copa do Mundo no canal dele. Ele é o comentarista, o repórter está com o símbolo dele no microfone, ele levou gente para o Catar. Como que você vê hoje essa mudança da mídia saindo da televisão? Continua na televisão, óbvio, a televisão é muito forte, rádio também é muito forte, mas a internet tomando um protagonismo muito grande. O Casimiro, que era um cara que fazia vídeo no quarto dele, hoje virou uma transmissora da Copa do Mundo, o maior evento do mundo. Como você vê essa mudança? Assim? Você acha que o futuro é isso mesmo? Que a gente está caminhando cada vez mais para que isso seja realidade? Você acha legal isso? Você acha bacana essa mudança? Assim? Eu acho sim, porque tem espaço para todo mundo. Acho que tem espaço para você continuar fazendo rádio bem feito, da forma que o rádio pede para o ouvinte, que é sempre fiel. Tem forma de você continuar fazendo TV, de você continuar fazendo matérias em sites, de você fazer em lives em YouTube, em outras plataformas, na Twitch. Eu acho que é ótimo. Isso abre várias portas para as pessoas que estão começando, para as pessoas que estão no mercado hoje e que de repente não estão trabalhando, mas gera uma oportunidade imensa que não existia antigamente. A gente está falando aqui da época que eu me formei, em 2009, mas se você for mais atrás, lá nos anos 90, você tinha 3 caminhos só para usar. Era jornal, TV e rádio. Não tinha mais para um jornalista trabalhar no esporte, né? Você tinha editoras, você tinha empresas de comunicação que ainda existem, né? Mas hoje o leque, pelo menos para o jornalismo esportivo, para você cobrir jogos de futebol, cobrir Olimpíadas, se abriu. E eu acho que o mais interessante nisso tudo, além de você conseguir trabalhar em grandes mídias que tem cobertura nacional, você tem agora as pessoas que fazem coberturas de nichos específicos, né? De pessoas que fazem coberturas de um clube só, de repente de jornalistas palmeirenses, jornalistas santistas, flamenguistas, corintianos que fazem o conteúdo e que distribuem para as pessoas. As pessoas podem escolher e optar. Né? Eu acho que é ótimo. Isso é ótimo para a pessoa que está trabalhando e é ótimo para quem vai assistir, que tem mais opções para você conseguir ter lá o seu conteúdo e conseguir visualizar jogos de futebol e notícias do esporte no geral. Eu tenho uma opinião, que eu queria saber se você concorda comigo, que recentemente, a partir, por exemplo, do 2015, mais ou menos, quando começou o Desimpedidos, o canal no YouTube, começou a ter um jeito diferente de se falar sobre esporte, sobre futebol principalmente. O Casimiro hoje também... Você pega hoje o Casimiro, o repórter que está lá no Catar é o Diogo Defante, que é um comediante, não é um cara que sabe de futebol. Você acha que o futebol e o jornalismo esportivo está caminhando para um lado de se juntar ao entretenimento? Ou isso é uma vertente e tem outras vertentes também de informação que ainda continua forte? De novo, eu acho que tem espaço para tudo, né? E eu acho que é bom a gente deixar claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso internauta, qual que é a ideia que você quer passar. Eu vou trazer aqui o exemplo da CBN. Na CBN nós fazemos jornalismo esportivo. Não vou dizer que vai ter uma cena engraçada, vai ter... sim, mas a gente não vai estar, por exemplo, passando a mão em cima do leão. Isso vai estar no Casemiro. Então, a pessoa que vai estar assistindo o Casemiro vai saber que ela vai consumir um esporte, vai consumir lá, sim, um jornalismo esportivo, porque existe também jornalismo esportivo lá, mas com viés de entretenimento. Né? Em outros lugares, isso muda. Então, acho que tem espaço para todo mundo. E eu acho que isso, quem vai demandar é quem está acompanhando a gente. Eu acho que hoje em dia existem pessoas que querem
acompanhar o esporte de maneira mais descontraída, como forma de esquecer os problemas, e aí a pessoa pode procurar uma transmissão alternativa, uma transmissão que está acontecendo muito nas redes sociais dessa forma, e uma transmissão um pouco mais tradicional, digamos assim, uma transmissão mais com viés jornalístico, uma transmissão que a gente, se tiver que falar mal, a gente vai falar mal da pessoa, se tiver que criticar, a gente vai criticar a pessoa, se tiver que falar bem, a gente vai falar bem da pessoa, né? E uma transmissão que eu posso garantir que quem vai estar falando lá não vai falar abobrinha, vai falar exatamente o que vai acontecer e por que está acontecendo aquilo, né? Então eu acho que tem espaço para todo mundo, mas eu acho que é preciso que as pessoas identifiquem e deixem claras as vertentes. Olha, essa aqui é uma vertente mais para o entretenimento, aqui é mais para o jornalismo. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu vou falar por mim mesmo, eu adoro o Casimiro, adoro assistir os reacts dele, adoro assistir as lives pós e pré. Pra assistir o jogo, eu prefiro assistir numa Globo, ouvir numa CBN, por exemplo. Eu quero ouvir o Galvão Bueno, eu quero ouvir os caras Ulisses, eu quero que os repórteres eles saibam do que estão falando, tenham um conhecimento estudado que eu não tenho, sabe? Então, assim, eu separo muito, assim, o que eu vou ver depois, que eu tô relaxado no meu sofá, e quando eu quero ver um jogo, por exemplo, jogo do Brasil, não vou assistir no Casimiro, sabe? Pra mim tem muito essa diferença. E é a opção de cada um. E eu acho que é isso. E vai ter gente que vai ser o contrário, que só vai querer saber do entretenimento, ou só vai querer saber do jornalismo mais tradicional. E isso é ótimo, porque isso não existia antigamente. Então acho que você dá mais opção para as pessoas mesmo. Claro. Eu queria fazer uma pergunta sobre você como repórter. Você fala o seu time do coração? Você fala para que time você torce? E você acha que os repórteres e jornalistas deveriam falar mais? Agora estão falando mais, o Ivan Moré falou há uns anos atrás do Corinthians, o Thiago Leifert falou agora também, que saiu um pouco. Como você vê esse movimento assim, deles começarem a falar, e também do medo das torcidas organizadas? O que você acha sobre isso? Tem o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é que eu aqui poderia falar para mim tranquilamente o time que eu torço. Mas o mundo real não é assim, né? Então eu não falo o time que eu torço. Talvez um dia eu fale. E você citou 2 exemplos aqui de pessoas que são consolidadas no mercado, né? E isso também traz uma credibilidade para a pessoa poder falar e não ter qualquer tipo de contratempo. Mas por segurança minha, da minha família, eu não revelo, porque o esporte não está descolado da sociedade. O esporte está inserido numa sociedade violenta, né? Vivemos uma sociedade violenta. É só você abrir o jornal hoje e ver o que está acontecendo no Brasil. Então, isso só atiça mais a violência que está incubada na pessoa. Então, se eu falar aqui que eu torço pro time A e eu tiver que fazer o jogo do time B no estádio, a pessoa souber que eu sou do time A, ela vai lá, não são todos, mas tem a meia dúzia barulhenta que vai lá e vai criticar, vai xingar, vai querer me agredir verbalmente, me agredir fisicamente. Já vi isso acontecer. Então, por segurança eu não falo, o que eu acho que é lamentável, porque todo jornalista esportivo que gosta de futebol tem um time. Óbvio. O cara que falar pra você aqui, Marcelo, na sua entrevista, não, eu não torço pra nenhum time, é mentira. Ah, eu torço pro Real Madrid, é mentira. Ele torce aqui pro São Paulo, pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro Flamengo. Ele é mentira, ele torce, mas ele não fala por segurança. E muitas vezes, inclusive, o time foi o que levou a pessoa a gostar tanto de futebol, Exatamente, né? Óbvio. Quem é moleque e gosta de futebol é fanático por algum time, né? Óbvio, mas é uma pena. Eu espero que numa próxima que você me chame aqui para ser entrevistado, eu possa falar meu time aqui e não ter nenhum problema. Mas infelizmente, nesse momento, por segurança da minha própria família, eu não falo. Você cobriu já o Palmeiras, já cobriu o São Paulo, de ficar mais próximo do time. Você chegou a estabelecer alguma relação com os jogadores? E se você estabelecer alguma relação, como que é para você depois criticar, fazer uma crítica, falar, ser um pouco mais duro? Como que funciona isso? Já, eu não tenho o perfil de ser aquele cara de boleirão mesmo, né, sabe? De chegar, e aí, como é que tá, tudo bem, e aí, tal, sabe? Eu já tive relação profissional com vários jogadores, de trocar mensagem de WhatsApp, de perguntar se vai jogar, se não vai jogar. Os jogadores também são nossas fontes, né? A gente não revela as fontes, mas jogadores, dirigentes, presidentes, diretoria, são todos fontes, né? Então você precisa ter uma relação com essas pessoas. Então, em nenhum momento na minha carreira eu tive uma relação com um jogador de futebol, de ir na casa do jogador, de fazer um passeio com o jogador, de ir para um bar com o jogador, nenhum momento. Sempre foi uma relação profissional. E eu acho que isso é bacana, porque a pessoa tem todo o direito de ter uma relação pessoal também com o jornalista. Eu acho que isso não... teoricamente não teria que interferir. E ao mesmo tempo que eu tive relação com essas pessoas, com jogadores, isso não influenciou em nada na hora de ter que falar alguma coisa no ar. Eu acho que a gente tem que separar bem. E eu acho que a maioria entende isso. Claro que tem alguns contratempos no meio do caminho, a pessoa não fica feliz, manda uma mensagem, poxa, mas você me criticou, não era eu, tal, mas isso é resolvido. Mas eu acho que é importante você manter relação com a fonte e deixar claro que, assim, fonte,
trabalho é trabalho. Nessa relação jornalista-jogador, tem... Acho que o exemplo mais claro que eu consigo ver hoje é da relação do Neymar com o jornalismo brasileiro, assim. Da mídia e como a mídia já atacou muito o Neymar também já fez muito por merecer, né? Mas desde o começo da carreira dele, ali em 2010, ele já foi criticado pelo René Simões, que chamou ele que ia ser... Tá criando um moleque... ele falou, Um monstro. Um monstro, Estamos exato. criando um monstro. Estamos Eu criando estava nesse dia, nesse jogo. Você estava no dia? Estava. Na Vila Belmiro. Se eu não me engano, foi Santos e Vitória. Foi isso mesmo. Eu estava nesse dia, o Neymar teve uma jogada no lado esquerdo do campo, o Neymar fez um drible lá e o René Simões começou a xingar o Neymar lá e depois na coletiva xingou o Neymar de novo. Eu estava nesse dia na Vila. Então, o clima tava tenso ali? Tava tenso. Por que você acha que o Neymar é uma figura tão polêmica? Eu queria sua opinião um pouco sobre o Neymar, sobre essa relação dele com a mídia e dele também sempre dar uma cutucadinha, né? E você acha que, assim, o Brasil tá meio preparado, a mídia, para perdoar o Neymar, por exemplo, se ele ganhar uma Copa do Mundo, ele virar o ídolo, que todo mundo sempre colocou ele nesse patamar de ídolo, mas sempre com muita ressalva, né? De, vou idolatrar esse cara que é tão polêmico, assim. O que você acha sobre o Neymar, assim? Quem sou eu para ditar a vida pessoal das pessoas e profissional, né? Então a gente tá aqui para falar da vida profissional, pelo menos eu, quando vou falar do assunto Neymar, eu falo do Neymar profissional. O que ele faz fora de campo, dentro de campo, as atitudes, eu acho que cabe a ele. Só que a pessoa faz escolhas. Né? Então, para mim, o Neymar fez uma escolha clara de se fechar no mundo dele, com as pessoas próximas a dele, e assim, tchau mundo. Né? E em nenhum momento o Neymar tomou uma atitude de ser agregador com as pessoas. Em nenhum momento. Né? Então, sempre na defensiva... e ele conta com uma legião de fãs e eu acho que é ótimo que ele conte. E eu gosto muito do futebol do Neymar, torço muito que o Neymar faça 15 gols na Copa do Mundo e o Brasil seja o campeão do mundo. Mas eu acho que em nenhum momento o Neymar tomou uma atitude de agregar a todos. Isso ele não tomou. Algo parecido com o Messi. E a escolha é de cada um. O Messi tem o jeito dele, o Cristiano Ronaldo tem o jeito dele, que também é explosivo com a imprensa portuguesa, é explosivo com as pessoas. E o Neymar tem o jeito dele. Só que eu acho que se o Neymar tomou esse caminho, ele tem que entender que as críticas virão. E elas vieram e vão continuar vindo. Seja por atitudes que ele vai tomar dentro de campo, seja por atitudes fora de campo, tomando decisões políticas. Quando você toma uma decisão, você vai ter o lado positivo e o lado negativo. Então eu acho que faz parte. Em questão de perdoar, eu acho que assim... Se ele fizer o gol do título da Copa do Mundo, ele vai ser capa dos jornais. Acabou, né? Neymar conquista o Hexa pro Brasil e não vai ter problema algum. Se vai ter um jornalista ou outro que vai ficar meio magoado, que não vai dar o braço a torcer, aí vai de cada um. Mas a grande mídia, as pessoas que estão cobrindo, vão elogiar o Neymar pelo que ele faz dentro de campo. Só que assim, o ano que vem, se as atitudes continuarem, vai continuar vindo a crítica. E é um caminho que ele tomou, a decisão dele, e tá certo, eu respeito. Acho que tem que se respeitar. Só que eu acho que se ele tivesse tomado uma atitude diferente, talvez hoje ele fosse mais, digamos assim, mais querido por todos. Não teria esse conflito que ele tem no Brasil, que é ou você ama o Neymar ou você odeia o Neymar. Eu acho que todo mundo poderia amá-lo se tomasse atitudes diferentes lá atrás. Vamos para a parte de Neymar mais jogador, então. Você falou que estava cobrindo ele ali desde 2010. É um privilégio, né? Ter cobrido ele ali. Muito. Eu tava naquele... Desculpa te interromper. Lógico. Eu tava naquele gol do Neymar contra o Flamengo, que ele dribla meio time. O Puskás lá. Exatamente, que ele ganhou o Puskás. E o Santos perdeu esse jogo, inclusive. Foi 5-4 Flamengo. Foi. O Ronaldinho colocou uma falta de... Foi um dos melhores jogos da história do Campeonato Brasileiro, Eu tava nesse dia. Então foi um privilégio ter o Neymar, ver o Neymar dentro de campo, assim, mas... Tava no campo? Tava no campo. Nossa. Cobrindo o jogo. Só que na hora do gol do Neymar, eu tava no outro gol. Na Vila Belmiro tem um... Pra quem é santista, né, sabe, né? Tem o gol dos vestiários do Santos, do vestiário visitante, né? Do Neymar foi no vestiário visitante. Eu tava do vestiário do Santos ali, mas deu pra ver o Neymar driblando meio mundo do Flamengo lá pra fazer o gol. Craque de bola. Naquele jogo ainda teve pênalti com cavadinha que o Felipe pegou e fez embaixadinha. Foi. Eu sou santista, eu tô com 23 anos agora. Quando o Neymar começou, eu tava com meus 10, 11 anos. Eu fui no primeiro jogo do Neymar, estreia profissional contra o Oeste, ele me pôs uma bola na travessão. Eu lembro muito do Neymar, assim, naquele começo. Eu queria saber, assim, como que era pra você estar documentando o que é um dos maiores jogadores da história do Brasil, eu considero ele hoje. Em que prateleira você coloca o Neymar hoje, assim, depois de 10, 12 anos de carreira dele? Eu acho que um jogador, para se tornar craque, não precisa ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo, né? Então, tem muita gente que fala isso, o Neymar não ganhou a Copa do Mundo ainda, pode ser que ele ganhou, né? Agora no Catar. Mas eu coloco ele, talvez, numa seleção
primeiro a seleção brasileira, é que a concorrência é muito grande, né? Principalmente na posição dele. Né? No ataque, é muito grande, né? Pegando de cabeça aqui, você tem muitos nomes, né? Mas eu acho que o Neymar pode sim estar nesse primeiro time. Eu acho que o Neymar, quando ele começou a carreira no Santos, na base, né? Nas Copas São Paulo, no Campeonato Sub-18, já percebia que ele era um cara diferente. Já percebia, mesmo magrinho, que ele tinha uma habilidade fora do comum. E com o tempo ele foi aprimorando a sua habilidade, a sua capacidade física. Era um jogador que no começo se machucava muito pouco, né? Eu lembro do Neymar não ter quase lesão muscular, era impressionante, né? Eu lembro de uma reportagem do Fantástico explicando por que ele não se lesionava. É um atleta que se preparou, né, para isso, né? Ele se preparou para chegar onde está. Eu acho que talvez a decisão de deixar o Barcelona para o PSG não foi como ele esperava. Né? Não ter conquistado uma Champions League pode ter atrapalhado esse plano de se tornar o melhor do mundo, que ele não foi ainda, né? Eu acho que é um jogador fora de série. Eu falei aqui da primeira prateleira de Copa da história da seleção brasileira, pode ser primeira, pode ser segunda, mas é um privilégio, né? Uma seleção pentacampeã do mundo, com tantos craques no ataque, eu tô aqui em dúvida se eu coloco o Neymar no time principal do Brasil ou no time secundário, né? De 15 times que a gente poderia falar aqui o dia inteiro da seleção brasileira. Talvez a Copa do Mundo coloque ele em outro patamar definitivamente. Então acho que talvez a Copa do Mundo agora no Catar pode ser aí uma mudança na carreira dele. Quem sabe até conquistando a Copa do Mundo, ele conquiste também, de repente, na próxima temporada, o prêmio de melhor do mundo também. Eu vejo o Neymar, quando ele começou na seleção brasileira, não tinha alguém como o Neymar é hoje na seleção para meio que guiando ele, para amaciar o caminho para ele, né? O Kaká estava se aposentando ali em 2010, ele não foi para a Copa de 2010, foi em 2011. E em 2014 ele já era o ídolo absoluto, sem ter jogado nenhuma Copa, ele era o principal nome disparado do time, tinha uma dependência muito grande dele. 2018, um pouco menos já tinha um time um pouco mais consolidado, mas ele ainda era referência. E hoje eu já vejo que ele compartilha um pouco dessa responsabilidade, ainda sendo mais experiente entre os atacantes ali e meio que preparando o caminho para os outros que estão chegando. Então ele sempre dá muito... Internamente ele é muito querido na seleção. Sim, sem dúvida. Se fora a gente fala que ele é meio polêmico, dentro... Não, todo mundo gosta dele. Gosta muito. Todo mundo gosta. Vinícius Júnior, o Rodrigo, todo mundo aí é fã dele e parece que ele tá meio que preparando esse caminho, assim. Você acha que esses jovens vêm um pouco mais preparados para aguentar essa pressão, tendo um Neymar como referência? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é uma boa explanação que você fez, porque se não tivesse o Neymar, por exemplo, na Copa do Mundo do Catar, a gente ia colocar a responsa nas costas do Vinícius Júnior, do Rafinha, que há pouco tempo jogou na seleção brasileira, só tem um ano de seleção brasileira, no próprio Richarlison, que é um camisa 9, mas não é um cara que ainda a gente possa cravar que é o titular da seleção brasileira, que vai acabar a Copa do Mundo como titular da seleção brasileira. Então, Paquetá, que é um jogador mais jovem, né? Então, assim, eu acho que o Neymar, sim, ele por ser o craque do time, né? Ser o principal jogador do time, ele é um para-raio para tudo, né? Tudo que é de bom e tudo que é de ruim. Isso acaba tirando um pouco, sim, a responsabilidade dos demais. Os demais, de repente, podem fazer um futebol mais livre, mais solto, sem esse peso nas costas que pode atrapalhar numa Copa do Mundo. Acho que é uma boa explanação, sim. Sobre o favoritismo do Brasil, hoje o Brasil está sendo visto no Brasil, mas também fora, na mídia de fora, como o principal favorito a ganhar a Copa do Mundo. Eu acho certo, mas acho que também há um ano atrás o Brasil estava mal. Eu lembro que ganhou um jogo do Uruguai de 4-1 e todo mundo falou, nossa, graças a Deus o Brasil jogou bem, finalmente, porque fazia tempo que não jogava bem. Eu lembro também que em 2018, eu e as apostas esportivas também falavam que o Brasil era favorito. Em 2014, não sei quanto que isso era verdade ou não, eu era um pouco mais novo, não lembro exatamente, mas na minha cabeça o Brasil também era favorito. Você acha que nessa Copa é um pouco diferente ou a gente sempre acha que o Brasil está favorito e no final a gente acaba se decepcionando? Não, acho que o Brasil sempre entra numa Copa do Mundo favorito. Todas as Copas, é difícil você encaixar uma Copa do Mundo na história em que você coloca o Brasil como equipe secundária, né? Sempre você vai colocar o Brasil de 58 para cá, talvez de 50 para cá, o Brasil sempre com chance de ser campeão do mundo. E eu acho que não é diferente. Eu acho que é uma seleção mais madura do que em 2018, com mais opções do que em 2018. Isso não garante título, né? Porque é uma competição de tiro curto. Tem a estreia contra a Sérvia daqui a pouco. Estamos gravando aqui numa quinta-feira de manhã, a estreia vai ser quinta-feira à tarde. Numa dessas, o Brasil não consegue jogar bem contra a Sérvia. Empata o jogo, que é normal. Uma seleção não está bem no dia. Falamos aqui da Alemanha e da Argentina que perderam já. Aí você não consegue jogar bem contra a Suíça, tem que jogar contra Camarões e vencer o jogo. E aí você pega uma seleção, de repente, Uruguai, numas oitavas de final, que é uma seleção que tem bons nomes, uma seleção que tem camisa, uma seleção portuguesa que tem Cristiano Ronaldo, e você tá num dia ruim, uma expulsão, um pênalti e acabou. Então, assim, favoritismo o Brasil sempre vai ter.
Que vai ser campeão é outra história, mas eu acho que é um ciclo mais preparado. Eu acho que a seleção brasileira em 2022 está mais preparada do que em 2018, até por uma questão física. O Brasil em 2018 teve atletas que não chegaram bem fisicamente. O próprio Neymar, né? O Neymar não chegou bem fisicamente, o Renato Augusto não chegou bem fisicamente, o Fred não chegou bem. Então o Brasil tinha lacunas naquela seleção. O Brasil começou a Copa do Mundo com o Fagner como lateral direito, que não era o titular da seleção brasileira, por exemplo, né? Então o Brasil teve problemas que ainda não teve nessa Copa, esperamos que não tenha. Eu acho o Brasil com mais opções táticas também, e assim, as pessoas falam, né, sobre continuidade no trabalho, né? Tem muita gente que torce o nariz aí, fala, não, tem que mandar embora, na primeira derrota tem que mandar embora. Eu acho que, é claro, tem trabalhos que precisam ser encerrados, até para melhorar um time, até para uma questão profissional do técnico, dos jogadores, mas quase sempre a continuidade dá certo. Quase sempre. Então, acho que o Brasil entrou no caminho certo de manter o trabalho com o técnico Tite, que é um bom técnico, um técnico sério, que já deu certo no Brasil, no futebol brasileiro. Eu acho que tem boa chance, sim, de conseguir levantar o Hexa. Ser campeão, não sei. Mas eu acho que, sim, é uma das principais favoritas. Vamos falar sobre a convocação, então, do Brasil. Eu queria falar sobre alguns nomes que eu acho mais polêmicos e queria saber a sua opinião. Tá bom. Primeiro, Daniel Alves. Ah, não levaria. Não levaria? Não levaria. 39 anos, tá jogando no Pumas, estava na Barcelona B, acho, agora. Quem que você levaria no lugar? É difícil também. Não sei sim de cabeça quem que você poderia levar. Talvez o Alex Royal, pode ser. O Emerson Royal, pode ser. Mas o Dani Alves eu não levaria. Talvez até um Marcos Rocha da vida? Não sei. Acho que também não. Acho que alguém que estivesse jogando no futebol europeu. Mas o Dani Alves não. O Dani Alves é o único nome dos 26 aqui que a gente vai falar, ou que a gente possa falar, é o único nome que foge do que o Tite sempre pregou no futebol, que é o campo fala, que é meritocracia. O Dani Alves não tem meritocracia técnica para estar numa Copa do Mundo. Ele tem outros aspectos, né? Então, se o Tite quisesse levar o Daniel Alves para ser um agregador, que ele é muito importante, para ser uma peça experiente no vestiário, uma liderança, ele que falasse na coletiva, eu acho que não tem vergonha nenhuma. Olha, eu convoquei o Daniel Alves porque eu quero um jogador assim. Temos 26 nomes, quero um jogador para estar com a seleção brasileira nos piores momentos, nos melhores momentos, para fazer parte desse grupo, para dar uma experiência para os jovens. Não teria problema nenhum, ele poderia ter convocado. Mas quando ele fala no microfone que ele convoca o Daniel Alves pelo aspecto tático, físico e técnico, eu acho que ele tá enganando a seleção brasileira. Eu respeito muito o Tite, mas eu acho que nessa ele foi mal. Pode levar, mas explica por que você tá levando. Eu tenho muita dificuldade de ver o Daniel Alves entrando num jogo grande, por exemplo, como lateral direito mesmo. Você pega, sei lá, um jogo numa semifinal contra uma Argentina da vida, vai por ele ali pra marcar o Di Maria. Tem muita... E se você leva um jogador, isso pode acontecer. Você tem suspensões numa Copa do Mundo, você pode tem se lesão. Machucar, o Danilo pode se machucar. Deus o livre, o Danilo se machuca ou fica suspenso, você tem o Éder Militão como jogar lá. E se o Militão não puder jogar? Você vai ter que escalar o cara da posição, vai ter que colocar o Daniel Alves, né? E todo respeito à história do Daniel Alves, que pra mim é um dos melhores jogadores da história da seleção brasileira. É um outro nome que eu posso colocar aqui na primeira ou segunda prateleira como os principais atletas do Brasil na história. Mas passou. A última Copa dele foi em 2018. Na minha visão, não era pra estar em 2022. Então vamos falar dos laterais. Eu sinto que nessa Copa é uma Copa que a gente tem mais problema nas laterais, nas duas, na lateral esquerda e na lateral direita. O Brasil tá muito acostumado a jogar com craque na lateral, né? Sim. Com Cafu, Roberto Carlos, Branco, Daniel Alves, Marcelo. E pela primeira vez a gente não vai ter esses nomes. Até o Felipe Luiz, que era reserva na Copa passada, não tem mais. Você acha que esse pode ser um grande ponto fraco do Brasil, as duas laterais? Mas eu acho que esse é um ponto fraco em todas as seleções, né? As laterais são posições carentes no mundo inteiro. Você tem o Trippier na Inglaterra, que tá há muito tempo. Você tem o Zulli na Alemanha, que tá há muito tempo. Você tem o Tagliafico na Argentina, que tá há muito tempo. Então os nomes não mudam, porque você não tem muita opção, não tem muitas opções. Né? Então, eu acho que a lateral esquerda ainda é um caso melhor do que a lateral direita. Eu acho que o Brasil tem mais problemas na direita do que na esquerda. O Renan Lodge, Alex Telles, o próprio Alexandre, o Arana que se machucou, eram jogadores que poderiam estar numa Copa do Mundo. Não são craques, não são jogadores que vão desequilibrar uma partida na minha visão, que vão decidir um jogo, podem fazer bons jogos. Mas eu acho que é uma posição carente no mundo inteiro, as laterais. Eu fico mais preocupado com a lateral direita, né, do que a lateral esquerda. O Alexandre, embora não tenha tido uma boa temporada na Juventus, é um jogador que está no nível dos laterais que estão na Copa do Mundo. Danilo, você acha que não? Danilo sim, mas também é um jogador que não está vivendo um bom momento. Então acho que assim, os nossos dois laterais
não vivem a melhor fase das respectivas carreiras. Mas são os melhores que nós temos. Então, assim, não tem outro que escolher. Então, o Tite levou os jogadores que tem à disposição. Eu acho que, por exemplo, você citou o Marcos Rocha, o próprio Fagner no Corinthians, Samuel Xavier no Fluminense, são jogadores que jogam numa liga local, que não tem muita experiência em futebol, em seleção brasileira e em mercado europeu. Acho que uma Copa do Mundo isso falta. Então, acho que por isso que ele levou os melhores, não tinha muito o que fazer. Você que acompanha muito o Brasileirão, você sente que realmente é muito diferente de chamar alguém que joga no Brasil ou alguém que joga na Europa? Porque você pega, por exemplo, o Neto, né? O Neto tá maluco que não chamou o Gabigol, por exemplo. Que o Gabigol fez não sei quantos gols desde da última convocação dele e tal. Você acha certo não levar o Gabigol? Você acha que é muita discrepância quem joga aqui e quem joga lá? Ou realmente não faz tanta diferença assim? Você lembra onde o Gabigol jogou na Europa? Benfica e Inter de Milão. Jogou lá? Não. Tem diferença. Não tem como. Eu acho que a gente não pode ter uma discriminação. Não pode chamar jogadores que atuam no Brasil. E não tem. Tanto que foram chamados. Everton Ribeiro, o Pedro e o Everton. Mas é muita diferença. É muita diferença. O próprio Hulk fez muito sucesso aqui no Atlético Mineiro. Foi o principal atleta do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Mas não tinha mercado na Europa. Depois de velho já, né? Já estava na China. Né? E não tinha mais mercado. Então, assim, eu acho que a gente não pode fazer essa distinção. Só é bom quem joga na Europa. Não. Podemos ter jogadores aqui que jogam no Brasil, mas é um outro nível de futebol, um outro nível tático, um outro nível de comprometimento físico, técnico. Então tem diferença. E assim, poderia levar o Gabigol, acho que não seria nenhum absurdo com 9 atacantes você levar o Gabigol. Mas você já levou o Pedro, você já tem o Richarlison. Então você ia levar um jogador que ia ser a mesma função. Então, entre o Pedro e o Gabigol, o Tite escolheu o atleta que, na visão dele, agregaria mais. É uma questão de escolha. Eu poderia colocar o Gabigol? Poderia colocar, mas tá bom o Pedro também, por exemplo. Eu acho que o Gabigol seria mais pela aura de o predestinado, né? De marcar gol em todas as finais de Libertadores que ele entrou. Mas aí também, eu tava vendo alguém falar assim, quando estiver empatando com a Argentina, perdendo a Argentina, aos 90 minutos ele vai olhar pro banco e vai falar, eu deixei o predestinado no Brasil. Só que ele colocou o Gabigol na final na Copa América contra a Argentina e o Gabigol não fez gol também. Exato. Foi 1-0. Não, claro que eu acho que o futebol, além da... o Oscar Ulisses, que é narrador aqui da CBN, né? Ele tem uma frase que é o seguinte, olha, excelente, os comentaristas analisam tudo, checam tudo, as informações, o aspecto tático, mas o futebol tem um imponderável, né? E o que é legal no futebol... Tem a mística, né? Tem a mística, né? Então, assim, você pode se preparar para 80% do que acontece no futebol, mas tem os 20%. Então é claro que essa mística poderia chegar, mas o Tite trabalhou com a razão, né? Antes de trabalhar com a emoção, ele trabalhou com a razão. E eu acho que ele fez bem. Queria te perguntar, eu tenho uma opinião pessoal, é que é muito difícil, porque são 26 jogadores, é pouco, mas assim, levar o Endrick pra essa Copa é muito absurdo? Muito. Nossa, não. Se ele leva o Endrick e não leva o Gabigol, aí sim, aí eu ia criticar bastante o Tite, não. Mas numa vibe meio Ronaldo 94, não, Kaká 2002, não. pra pegar ali experiência, já ser em 2024, 26, meio que o nome do Brasil ali, nada a ver? Não, eu acho que assim, idade também, a gente não pode também, eu falei aqui sobre jogadores que atuam na Europa e no Brasil, eu acho que idade também não pode ser empecilho, mas tem que se levar em conta. O Gavi, da Espanha, marcou gol, é o terceiro atleta mais jovem a marcar gols. Antes dele, sabe quem que foi? Você sabe quem que é o atleta mais jovem a marcar um gol em Copa do Mundo? Não faço ideia. Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Então não é qualquer um que com 17 anos, 16 anos, está pronto para uma Copa do Mundo. Se levar o Endrick para participar ali, qual que é o sentido, né? Eu acho que o Tite levou 26 atletas com chances de estar em campo. Então você tem que ter um plano para pensar em algum momento do jogo apostar no jogador. Eu acho que o Endrick não está pronto para isso. O Endrick foi titular no Palmeiras os últimos 6, 7, 8 jogos com o Abel Ferreira. O próprio técnico do Palmeiras, que está trabalhando com o cara no dia a dia ali, demorou para colocar o Endrick em campo, porque sabe que tem etapas. Claro que existem jogadores diferentes, como o Neymar, como o Messi, que estreou muito cedo também na seleção argentina, que queimam etapas. Mas eu acho que não era o momento. Talvez numa Copa América, pode chamar. Chama o Endrick na Copa América, na próxima Copa América, em 2026. Excelente, vai estar com 20 anos. 20 anos. Então acho que tudo tem seu tempo. E sobre o Endrick, então, você que acompanha o futebol brasileiro muito de perto, ele é muito diferente? Diferente. Nível Neymar de diferente? Eu não gosto de fazer essa comparação, né? Porque senão a gente vai ficar toda hora cobrando o Endrick e Neymar. E são jogadores diferentes e que numa dessa, lá na frente, podem ser completamente diferentes. A gente pode falar do Endrick hoje. É um cara diferente. É um cara com 16 anos que tá trombando com um zagueiro veterano, com um zagueiro de seleção, que fez gol em Atlético Paranaense, que foi vice-campeão de Libertadores da América.
que está treinando com Gustavo Gomes, está treinando com Murilo, que são os melhores zagueiros do futebol brasileiro, eleitos pela CBF. Então é um cara que já mostra ser diferente. Só que para você dar certo no futebol, depende de inúmeros fatores. Comprometimento com o jogo, você tentar ao máximo absorver o que os técnicos falam, ter pessoas próximas que te ajudem. Uma pessoa com 16 anos precisa de um apoio. Nós precisamos, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, precisa de um apoio. Então, imagina um garoto como o Endrick, 16 anos, começa a ganhar muito dinheiro, começa a vir a fama, então é necessário você estar com uma cabeça bem centrada. Tá. Mas eu acho que ele tem todas as chances, sim, de ser um craque no futuro. Não é ainda. E fisicamente ele é muito diferente, né? Ele é muito forte, muito... Ele tromba com o zagueiro e ganha. É muito diferente. Eu vi o Scarpa falando dele aqui nos treinos, ele é um absurdo, assim, que eles viram eles nos treinos e falaram, realmente o moleque é muito diferenciado. Exatamente. Qual seria a sua escalação da seleção brasileira? Hoje, contra a Sérvia, tem uma questão ali... Acho que o único ponto é entre Vinícius Júnior e Fred, talvez, fortalecer o meio-campo. Como seria a sua escalação, do goleiro ao final? Eu não mudaria. Alisson, seria Danilo, Marquinhos, Thiago Silva. Não daria a brasileira de capitão pro Thiago Silva. Não daria, não. Você acha que ele emocionalmente ele ainda tem um... Não, acho que não. Acho que também passou o tempo de capitão dele. Acho que é um jogador que pode ser importante em Copa do Mundo. Eu daria pro Marquinhos ou Casemiro. Um dos dois. Neymar não? Não. Também não tem perfil na minha visão. Mas ok, eu acho que é justo o Thiago Silva estar como titular. Thiago Silva, Marquinhos e sim, Alexandro. Acho que seria o lateral sim, titular da seleção brasileira. Casemiro com certeza. E aí, Marcelo, é difícil. É difícil. Eu acho que se o Tite encontrou uma maneira de colocar o Vinícius Júnior em campo, junto com o Rafinha, junto com o Neymar e com o Richarlison, tem que ser esse time. A gente tem que entender como é que vai ser o equilíbrio desse time. Eu acho que a seleção brasileira, com o Fred no meio de campo, se mostrou bem equilibrada e bem forte contra adversários que tivemos nesse ciclo. Então, o meio de campo de Casemiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison já deu certo. Né? A gente viu muito pouco de uma seleção brasileira com os quatro, né, na frente. As duas pontas, o Vinícius Júnior e o Rafinha, Neymar centralizado e o Richarlison como centroavante. Teve um jogo, né, talvez contra a Gana. Sim, muito pouco. Muito. Então, assim, claro que o Tite treinou isso. Se ele conseguiu entender que é um time que pode furar um bloqueio sérvio de 5 homens defensivos, eu acho que é válido. Até porque eu falei isso na CBN ontem. Imaginando um jogo truncado contra a Sérvia, você começar com o Fred e o Vinícius Júnior, que está muito bem no Real Madrid, no banco, é uma óbvia substituição para o segundo tempo. Então você perde 45 minutos. Né? Então ele está ganhando 45 minutos, colocando o Vini desde o começo. Então é excelente. Eu acho que seguiria esse padrão mesmo com o Tite, eu acho que eu não mudaria. Eu acho que o Richarlison merece sim ser o camisa 9 da seleção brasileira. Então, merece, você acha? Porque, eu acho que sim. Como carreira no clube, ele é muito inferior, por exemplo, ao Jesus. Jesus é mais consolidado. Sim. Mas eu acho que na seleção brasileira o Richarlison mostrou mais do que o Gabriel Jesus. Mesmo sendo poucos jogos, assim, se você pegar em comparação ao que tem nos clubes. Pegar os Jogos Olímpicos, pegar esse ciclo com o Tite nas eliminatórias, acho que o Richarlison mostrou mais que o Gabriel Jesus. Eu acho que a gente não pode descartar o Gabriel Jesus. É um atleta que, de repente, no meio do Mundial, pode ganhar essa confiança. É um atleta que ficou marcado em 2018 por não ter feito gol. A gente viu, por exemplo, o Giroud na França marcando já 2 pela França. Numa dessa, o Jesus entra contra a Sérvia, faz o gol e não sai do time. E eu acho que por isso que é importante tê-lo no elenco. Mas acho que hoje, para começar jogando, eu acho que começaria com o Richarlison. E você sente que o Tite está um pouco mais disposto a fazer mudanças durante o campeonato? Porque em 2018, muita gente falou que ele morreu ali com ideias de que o Firmino estava pedindo uma vaga e ele não trocou. Você acha que hoje talvez ele tá um pouco mais aberto a isso? Eu acho que você pensar em colocar o Vini Júnior como titular já é uma prova que o Tite está mais aberto sim a essas mudanças táticas. Ele já falou isso, né, Marcelo? Que a grande falha do Brasil em 2018 foi não conseguir montar um time para a adversidade. O Brasil estava acostumado naquele ciclo, com o Tite principalmente, a sempre sair na frente dos jogos, ter o controle da partida. Quando se viu numa adversidade contra a Bélgica, que não tinha acontecido ainda, o Brasil pouco fez. A única mudança que até surtiu efeito foi o Renato Augusto entrando e fazendo gol. Quase faz 2 ainda. Quase faz 2. Mas foi a única mudança que o Brasil teve efetiva para tentar mudar um jogo. Eu acho que até com as 5 substituições que temos agora, é mais fácil, com muitos atacantes, com vários meios de criação, você conseguir mudar uma partida, de repente no revés, ou empatando o jogo, tendo que vencer. Eu acho que o Tite está assim mais aberto a mudanças. Vamos falar sobre o Thiago Silva, porque você falou pra mim que você escalaria ele, mas eu tenho um pouco de desconfiança por ele ter 38 anos, por ele já ser um pouco mais lento, por ele já ter o Thiago Silva, assim, o que ele faz de pênalti com a mão esticada na área quando tem escanteio em jogo decisivo, ele fez no Mundial contra o Palmeiras, né?
Então eu tenho um pouco assim de... O Thiago Silva é muito bom, mas será que ainda merece? Você acha que um Éder Militão da vida não tá pedindo vaga? O que você acha sobre o Thiago Silva especificamente? Eu acho que passa muito pela confiança do técnico nos seus jogadores. Éder Militão poderia ser titular. Eu acho que você me perguntou aqui. Se me perguntar de novo aqui, eu coloco o Éder Militão no time. Porque eu acho que são jogadores parecidos, a qualidade técnica dos dois. Com a diferença óbvia do Éder Militão ser bem mais jovem. Né? Mas o Thiago Silva traz uma experiência que talvez o Tite queira. E assim, a seleção brasileira, mesmo com 4 atacantes, a gente não vê uma seleção brasileira toda aberta. Dificilmente a gente vai ver isso. Toma muito pouco gol também. Né? Toma muito pouco gol. O Rafinha e o Vini Júnior vão voltar. E essa história, espero que a gente não veja isso, né? O Vini vai marcar lateral. O Vini faz isso no Real Madrid. O Ancelotti manda ele marcar o lateral. Tem que marcar. Hoje não existe futebol, mais isso, né? Talvez pro Neymar exista, né? Então acho que a gente vai ver muito isso. O Brasil fechando com o Vinícius Júnior e Rafinha pelas laterais, o Richarlison mais recuado e o Neymar mais centralizado ali esperando. O Messi faz isso, o Cristiano Ronaldo faz isso, o Mbappé faz isso, mas são jogadores específicos. No mais, tem que marcar. São 10 marcando, 10 atacando. Né? Então, assim, eu acho que o sistema favorece também o Thiago Silva. Eu acho que a confiança que o Tite tem no jogador merece, talvez, a nossa confiança também. Ele tá vendo o jogador ali. Ele viu o Thiago Silva jogar no Chelsea. Então eu acho que eu colocaria assim o Thiago Silva, mas não seria nem absurdo colocar o Militão também como titular. Não seria nem absurdo. Sobre nossos concorrentes, Sérvia, Suíça e também os que a gente pode pegar, né? Argentina depois, Uruguai, Portugal. Quem que você... No nosso grupo, principalmente, quem que você vê com uma força que pode dar um pouco mais de trabalho e a gente talvez não esteja dando tanto valor? E qual que você acha que vai ser os caminhos mais difíceis para o Brasil, assim, os times? Eu acho que o grupo do Brasil não é o mais difícil, mas também não é o mais fácil. Eu acho que tanto Sérvia quanto Suíça, Camarões menos, podem trazer muitas dificuldades para a seleção brasileira. A Sérvia, por ser um jogo de estreia, sempre carrega um nervosismo. E é um time que tem qualidades individuais importantes, Tadic, Mitrovic, Vlahovic. É um time que tem uma escola já da Iugoslávia lá atrás, vai se fechar com a seleção brasileira, vai buscar o contra-ataque. É uma seleção que tem bons nomes individuais e jogadores que estão bem nos seus times, nos seus clubes. Acho que é uma seleção muito forte. Talvez eu acho que a Sérvia seja mais forte individualmente do que a Suíça. A Suíça vai ter um problema sério com o Brasil. A Suíça venceu 1-0 Camarões. A gente tem esse privilégio aqui para falar que a Suíça venceu Camarões. Só que a Suíça teve que jogar com a bola. E a Suíça se sente mais à vontade quando não tem a bola. E isso vai ser contra o Brasil. A Suíça não vai ter a bola, vai dar a bola pro Brasil, vai se fechar e vai tentar nos contra-ataques fazer o gol. Então acho que vai também causar dificuldades. Acho que o Brasil passa, inclusive acho que vai com 3 vitórias, mas serão jogos muito difíceis, tanto contra a Sérvia quanto a Suíça. Lá na frente, aí vai depender do chaveamento. Mas a Espanha é uma seleção difícil de se enfrentar, que é uma seleção que tem o controle do jogo e vai ser um adversário que o Brasil não vai estar acostumado a enfrentar. Aliás, o Brasil não conseguiu, infelizmente, enfrentar times europeus nesse ciclo, pela Liga das Nações que tem lá. A Argentina e Espanha e a França são as 3 piores seleções para se enfrentar no meio do caminho. São as seleções que eu acho que o Brasil tem que temer mais. Tá. Próxima geração de técnico. Quem que você acha que é o técnico preparado para estar na seleção brasileira? Quem eu colocaria ou quem acha que a CBF vai colocar? Os dois. Eu tentaria algo diferente lá fora. Um técnico estrangeiro. Eu acho que tá na hora do Brasil. Não que, de novo, gente, passaporte não tem que ser requisito para você ser considerado bom técnico, mau jogador ou mau jogador. Mas eu acho que tá faltando no Brasil um olhar diferente. Que eu acho que os técnicos estrangeiros trouxeram para o Brasil nos clubes. Abel Ferreira, o próprio Vitor Pereira no Corinthians, o próprio Jorge Jesus no Flamengo, em uma medida o Turco Mohamed no Atlético Mineiro em menos tempo. Então, o Sampaoli. O Vojvoda, que faz um trabalho excepcional no Fortaleza há 2 anos e vai continuar no Fortaleza. Legal isso, né? Muito legal. Então acho que estava na hora da CBF tentar fazer algo diferente. Não sei se o Guardiola, por exemplo, aceitaria. Mas você tem outros técnicos lá fora que poderiam agregar. Não, eu não digo técnicos já consagrados, como o Ancelotti da vida. Eu vi o Marcos Uchoa falando do Ancelotti, falando que queria o Ancelotti, que acho que combinaria perfeitamente. Eu não sei. Pode ser, mas eu acho que o Ancelotti traria mais do mesmo. Eu acho que não sei como é que vai ser o ciclo, se a gente vai ser campeão do mundo ou não, mas está faltando algo novo no futebol brasileiro. Né? Eu tentaria, óbvio, o Jürgen Klopp, tentaria o Guardiola, esses técnicos de ponta, o Luiz Henrique na Espanha. Gosto muito do Luiz Henrique. Tentaria trazer. Por que não um técnico argentino? Isso não vai acontecer. Impossível. Mas por que não um técnico argentino? Né? Mas, e o Abel? Abel Ferreira? Eu acho que é um técnico bom. Eu acho que o Abel Ferreira fez por merecer no Palmeiras.
Tá entre os nomes. Talvez não na minha primeira prateleira, mas seria um nome que eu poderia cogitar se eu fosse o dono da caneta. Como eu não sou, vai ser um técnico brasileiro. Quem você acha que vai ser? Eu acho que tem boa chance de ser o Dorival Júnior. E Dorival, todo respeito ao Dorival Júnior, eu acho que é um técnico que tá há muito tempo na estrada, um técnico sério, conquistou títulos importantes no Flamengo, mas eu acho que não vai mudar muito, né? Eu acho que vai ser um técnico que pode trazer, sim, títulos para a seleção brasileira, mas não vai mexer com as estruturas do Brasil, vai continuar a mesma coisa. Então eu acho que tá na hora do Brasil tentar dar um passo adiante e trazer um técnico de fora. Encerrando, então, eu tenho umas perguntinhas rápidas para Vamos você. lá. Vou tentar não me estender, prometo, tá? Não, claro. Eu falo demais, né, Marcelo? Desculpa, eu tô atrapalhando o seu podcast aqui. Por mim, você pode falar quando quiser, que você tem também que fazer a cobertura do jogo e Tá tal. bom, vamos lá. Uma cobertura ou reportagem que mais te marcou, assim, que foi marcante, emocionante, que você lembra com carinho. Olha, foram muitas, né? Eu vou falar... Eu entrevistei o Gustavo Kirten, que foi meu ídolo de infância, né? Então isso me marcou demais, né? Eu fiz uma matéria especial dos 70 anos do Pelé. Fui até Bauru fazer matéria na casa onde Pelé morou. Foi emocionante, fiz matéria especial disso. Fiz Copa do Mundo, né? Meu primeiro jogo de Copa do Mundo foi Uruguai e Inglaterra na Neoquímica Arena. Fiz Itália e Uruguai, o jogo da mordida do Suárez lá em Natal. Em Manaus, né? Em Natal. Natal. Foi. Em Manaus foi Inglaterra e Itália. É isso. E aí Itália e Uruguai foi em Natal. Essa Copa foi muito boa, inclusive, né? Esse grupo foi. E a Costa Rica se classificou. Foi Costa Rica, Uruguai, Inglaterra e Itália ficaram fora. Fiz Copa do Mundo, eu estive por 4 anos cobrindo o GP Brasil de Fórmula 1 na largada, no grid de largada, entrevistando ali o Felipe Massa. Pra mim aquilo ali era um negócio assim, primeiro ano de Fórmula 1, eu tava andando lá no paddock da Fórmula 1, de repente tava o Michael Schumacher entrando lá no banheiro, lá pra ir no banheiro, do meu lado, assim. Nossa. E de repente passava ali o Sebastian Vettel, passava ali os Hamilton. Então aquilo pra mim era um negócio assim, como é que eu tô aqui? Né? Então acho que é difícil de cravar o principal, assim, escolher um. Eu acho que tá numa Copa do Mundo. Eu acho que o primeiro jogo de Copa do Mundo no Brasil. No Brasil, acho que foi especial. Tem alguma reportagem que você sonha em fazer? Por exemplo, se o Brasil ganhar o Hexa, eu queria estar lá. Tem alguma que você olha assim pro futuro, quando você terminar sua carreira de jornalista, e fala assim, essa é a reportagem que eu queria ter feito, essa é a cobertura que eu queria ter feito? Eu não fiz Jogos Olímpicos ainda, né? Então acho que Jogos Olímpicos é uma cobertura que eu acho que eu gostaria de fazer, e eu gostaria de fazer entrevistas, muitas entrevistas, que eu não fiz ainda. Queria entrevistar o Messi, queria entrevistar o Pelé, que eu nunca consegui entrevistar o Pelé sozinho, né? Já consegui em coletivas, mas não tete a tete. Eu acho que entrevistas, muitas entrevistas eu queria fazer, e cobrir os Jogos Olímpicos, de perto. Seu maior ídolo na comunicação? Puxa vida, agora você me pegou. Ele é meu ouvinte, inclusive, na CBN, mas é um cara que eu lia jornal, lia coluna, gostava muito, e sempre gostei muito na TV, Antero Greco. Antero Greco, famoso, da ESPN, né? Da ESPN, sim. Onde você acha que o Brasil vai se classificar vai ficar classificado na Copa? Vai ser campeão, não vai? Puxa, joga aí seu palpite. Vai ser campeão, vamos lá, vamos acreditar, vai ser campeão. Artilheiro? Não vai ser algum brasileiro. Artilheiro? Vamos pegar um artilheiro aqui. Vai ser o Mbappé. Mbappé? Vai. E no Brasil, quem vai ser artilheiro? No Brasil, o artilheiro vai ser o Richarlison. Richarlison. Tá uma boa... É bom apostar no Richarlison, que as odds estão altas para ganhar com ele. E ele é um bom nome. Hoje, jogo Brasil e Sérvia, quanto vai ser? Vai ser um jogo muito difícil para a seleção brasileira, mas acho que o Brasil vai conseguir se impor e vencer por 2-0. Brasil e Suíça? Difícil pro Brasil, magro, 2-1. Brasil e Camarões? 4-0 pro Brasil. Perfeito. Roberto, muito obrigado. Boa sorte pra gente, boa sorte pra você na cobertura da Copa do Mundo. Muito obrigado por ter achado uma brechinha aí na sua agenda pra entrevista. A primeira entrevista que eu faço com um jornalista esportivo, eu tava querendo há muito tempo. Copa do Mundo é o evento principal pra isso, então fico muito feliz de eu poder também participar um pouquinho disso, dessa cobertura, entre aspas, né, de falar sobre isso. Muito obrigado mesmo, foi muito legal ter você aqui. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Imagina, quando quiser chamar de novo, eu venho aqui em outra oportunidade, em outra cobertura. Vou chamar, só chamar, tá? Pode chamar. Vai ser um prazer, foi muito legal estar aqui com vocês aqui nessa 1 hora aqui. Passou rápido, né? 1 hora então, aqui, foi rapidinho. 1 hora é rapidinho. Foi um papo muito legal, muito bacana. Boa sorte no seu programa aqui. Obrigado, boa sorte pra gente pro Jogo do Brasil hoje, tomara que dê certo. É isso aí, tchau, Se inscrevam no canal e curtam o vídeo, valeu!